Quando eu falava que eu faria um negócio de milhões, todo mundo meio que me boicotava, assim, meio que me desanimava, dizer que é maluco, né? Tá doido? e eu consegui superar esse desafio das pessoas ao meu redor dizerem que eu era maluco. Eu sempre resumo em 3 aspectos, assim, que quando eu paro para refletir o que fez a gente ter um resultado singular em relação aos pares, eu resumo em fé, pesquisa e atitude. Eu sempre acreditei que dava para fazer. Esse é o aspecto mais etéreo da conversa, mas ele é o que mais trava as pessoas. Eu tenho um vídeo que ficou famoso na minha bolha, que eu fiz quando eu tinha uns 22 anos. É um vídeo selfie, onde eu tô sozinho no escritório, que era o tamanho desse estúdio, e eu falo assim: pô, tô gravando esse vídeo pra provar pras pessoas que eu vou conseguir fazer uma empresa de 100 milhões de reais, ninguém acredita em mim, hoje eu faço 20 mil reais por mês, ganho 2 mil reais por mês. Eu falo que é um experimento para provar o valor da fé. Se você está olhando esse vídeo, provavelmente eu obtive sucesso no que a gente está planejando aqui. O fator 2 é pesquisa. Então, o que te separa de ter resultado, esse resultado que você almeja, é conhecimento. E o terceiro aspecto, uma vez que tu pesquisa, é a atitude, é tu botar em prática as coisas e ir testando, que a gente pode até falar mais disso daqui, porque tem a ver com erros. A gente precisa criar uma empresa capaz de descobrir a estratégia constantemente. E isso passa por ser uma empresa que erra mais. A empresa que erra mais, que testa mais, ela tem uma vantagem competitiva, porque ela descobre mais coisas. Todo empreendedor tem uma história de erro para contar. Mas o que separa de quem quebra, de quem cresce, é o que faz depois do tombo. Nesse episódio, você vai descobrir como transformar fracasso em aprendizado, erro em método, coragem em crescimento real. Eu sou o Felipe Atabi e esse é o Fecha a Conta, o podcast da Conta Azul que ajuda donos de negócios a fecharem a conta e não as portas. Bora pro episódio. Eu tô com uma pessoa muito especial aqui hoje, um grande amigo, talvez uma das pessoas que eu mais admiro no marketing brasileiro, que fez uma revolução fazendo uma coisa completamente diferente do tradicional do marketing, lá das grandes agências, grandes clientes. Estou aqui hoje com o Denner Lippert. Isso para todos, cara, que dias. Meu amigo, essa daí é verdade, comparação que é verdade. Se eu apresentar ele, mas claramente ele vai se apresentar. Mas não é porque ele mente, é porque ele só chama os amigos aqui. É, também, isso é verdade. Vamos lá, Denner Lippert, fundador e CEO da V4 Company, com mais de 230 escritórios pelo Brasil, um dos principais nomes de growth e performance da América Latina. Denner ajuda empresas a venderem mais com métodos, dados e execução. E tá bem-vindo, meu amigo. Obrigado, é um privilégio. Sou fã do Conta Azul. Estamos aqui por ligação Conta Azul, né? Sou cliente há 10 anos, eu acho, do Conta Azul. Admiro demais o trabalho da empresa e é um privilégio estar aqui contigo também, obviamente. Vai ser um papo que a gente já deve ter tido várias vezes aqui, mas vai ser gravado mais um também, dos que a gente já gravou. Bora, demais. Cara, antes da gente começar, a gente tem um patrocinador que é o Plaud, provavelmente você é ganhador, hein? É um bom patrocinador, o melhor patrocinador que temos. O Plaud é uma ferramenta... O melhor é o Conta Azul. Isso é verdade, isso é verdade. Cara, o Plaud é uma ferramenta de inteligência artificial super legal para quem não usa ainda no dia a dia. É uma ferramenta para quem faz muita reunião e precisa ter resumos e com inteligência artificial é algo completamente incrível. Se você for na DM da Conta Azul, @Conta Azul, e mandar a palavra sucesso, você vai receber o resumo desse podcast feito pelo Plaud em tudo que a gente construiu aqui nesse bate-papo. Denner, queria te trazer uma primeira pergunta mais aberta. Assim, o nome do nosso podcast hoje é Do Fracasso ao Crescimento. O que todo empreendedor precisa errar para dar certo. Você tem uma história incrível, assim, de... Cara, um cara muito jovem, veio de um lugar completamente não tradicional, não é da Faria Lima, Rio de Janeiro, nem nada disso. Se puder contar um pouco mais pra gente, eu sei que provavelmente já contou isso em outros lugares, mas como é que foi a trajetória, assim, para quem é pequeno e médio empreendedor que está nos escutando, Sim. como é que foi a tua trajetória de sucesso para construir o império que tu tem hoje, cara? Legal. Basicamente, hoje a V4, para a galera ter uma noção só do que é, né? Porque tamanho sempre depende do ponto de vista, né? Do meu ponto de vista é nada comparado ao que a gente quer fazer, mas comparado ao que a gente fez, sim, houve um grande progresso, não há como negar. Hoje a rede da V4 é um ecossistema que atende 7.400 empresas. Esse ecossistema fatura cerca aí de 600 milhões de reais em serviços, fora o que movimenta em mídia e tecnologia. A matriz da V4, que administra essa relação com todos os franqueados, por exemplo, vai movimentar cerca de 200 milhões de reais de receita esse ano. A gente tem
3 sócios controladores, sou eu, Dreamers, que é a galera do Rock in Rio, você já trouxe aqui, vai trazer um dia, e o Nigro, que entrou recentemente, e a gente tem mais 30 sócios no nosso partnership. Mas eu comecei esse negócio do zero, sozinho, na cozinha da casa da minha mãe, na periferia do Rio Grande do Sul, exatos 13 anos atrás, outubro de 2012. Foi o mês que eu abri o CNPJ como microempreendedor individual. É o mesmo CNPJ até hoje. Hoje uma SA, Sociedade Anônima de Capital Fechado. E esse foi o resultado que a gente... Esse foi o upside que a gente teve do zero até agora, né? Um resultado que eu até estava vendo, né? Se eu não me engano, 0,1% das empresas brasileiras são uma SA, né? Que chega nessa magnitude de faturamento também deve ser nesse percentual que dura mais de 10 anos. Algo nessa casa também. E basicamente, cara, o meu negócio, minha vida, ele começa antes desse CNPJ da V4. O primeiro CNPJ que eu abri eu tinha 14 anos, que era um CNPJ para fazer eventos e festas. Basicamente eu queria fazer festa e ganhar algum dinheiro. Eu vendia isso através do Orkut da MSN, né? Nossa geração, essa parada é meio óbvia. E esse negócio foi crescendo, fui conseguindo fazer algum dinheiro. Mas com 17, 18 anos eu quebrei esse negócio junto com a minha irmã, ela era minha sócia. E eu saquei que aquele negócio que eu fazia em redes sociais especificamente poderia ser algo interessante para outras empresas. E aí eu começo a V4 para fazer aquilo que eu fazia para mim, para minha empresa, agora para fazer para outras empresas, né? Isso quando a Meta, o Facebook estava começando no Brasil. Eu não sei se ele tinha comprado Instagram, se ele tinha comprado, mesma coisa com o WhatsApp, mas era bem Facebook na época mesmo, muito pouco Instagram. Eu fui aprender o que era WhatsApp, acho que uns 2 anos depois. Eu lembro que foi um cliente que me falou do WhatsApp. E fui evoluindo com o mercado digital ao longo desses anos, sempre olhando para esse propósito de fazer as empresas venderem mais. E aí tem 13 anos de loucura no meio do caminho, eu não sei qual delas tu quer ouvir. Cara, o que eu vou puxar mais, assim, que é a primeira pergunta, todo mundo fala muito do sucesso, assim, do que a gente constrói de sucesso, mas provavelmente a trajetória empreendedora, talvez ela seja de mais erros e fracassos do que necessariamente de sucesso. Cara, e pouco se fala do preço que a gente paga para chegar lá, assim, você provavelmente abriu mão de muitas coisas na sua vida para conseguir fazer a tua jornada do jeito que tu tá fazendo agora, porque é fácil olhar coisas e ter os oportunismos, né, de, puta, coisas paralelas e tal, e eu sei que você é um cara muito sério, muito focado em, puta, fazer uma coisa de maneira muito grande, assim. Como é que é essa lógica, assim, que dicas você daria para outros empreendedores que estão numa jornada, se fosse você há 12, 13 anos atrás, que dicas você daria para dentro da jornada do empreender no Brasil, cara? Porque tá tudo meio que contra a gente na média, né? Então, Eu sempre resumo em 3 aspectos, assim, que quando eu paro para refletir o que fez a gente ter um resultado singular em relação aos pares, e eu resumo em fé, pesquisa e atitude, tá? Então, eu sempre acreditei que dava para fazer. Esse é o aspecto mais etéreo da conversa, mas ele é o que mais trava as pessoas, na minha experiência própria, olhando para os peers ao meu redor, né, para os pares ao meu redor que não fizeram ou se limitam, até executivos hoje dentro da empresa, os franqueados ou clientes e outros empreendedores que a gente ajuda. Então, a gente acreditar que dá para fazer é o primeiro pilar, porque ele vai determinar qual ação que tu vai ter, e ele é um dos mais difíceis, cara, porque o cara se enxergar faturando 100 milhões é algo muito... O cara não consegue nem falar, sabe? Tipo assim, quando eu falava que eu faria um negócio de milhões, todo mundo meio que me boicotava, assim, meio que me desanimava, dizer, cara, o maluco é maluco, né? Não tá doido. E eu consegui superar esse desafio das pessoas ao meu redor dizerem que eu era maluco. Você tá vendo aqueles podcasts recentes ali do Canal Foco, do 1 contra 30? E ali me lembra muito a minha origem, aquela galera ali dos 30. sentados nos 30, não fecha. Eu era um, e as pessoas ao meu redor eram daqueles. Tu vê que as pessoas não querem ouvir. Tipo assim, eu tava lá com o Flávio, que é um dos nossos conselheiros hoje, o Flávio Augusto. Ele é um cara ali bilionário na mesa e as pessoas estão numa situação muito, muito piores que a deles, vamos dizer assim, financeiramente. E elas já entram com uma postura de ataque, né? Elas não querem ouvir. Então, na cabeça delas já é impossível ser bilionário, é impossível ser milionário, é impossível ganhar 30 mil. Cara, se tu já decidiu que não é possível, e é o que 99% decide, né? O síndrome do impostor e por aí vai, tu não vai conseguir executar nada.
Então eu trabalhei muito esse aspecto da mentalidade. Agora, mais recentemente, é um lance que até que eu tenho investido mais na V4, coisa de coaching mesmo. Falei, a galera precisa de coaching, mano. Sim. Porque coach do mais safado possível. Alguém te ajudou no início a Sim, perceber eu fiz vários treinamentos coach safado e fez diferença, velho. Então, a galera fala mal dos legendários, coisas assim. Eu pensei em fazer legendários agora. Uhum. Porque eu fiz uns pseudo-legendários Na no meu começo. Mudou tudo na minha cabeça, velho. Porque terapia, que é uma coisa que eu faço há uns 10 anos, ela é muito a passos muito lentos, né. E ela não tem a pretensão de enfiar um frame na tua cabeça. E tu precisa de um frame, porque a cultura tá zoada. Você nasceu numa família desestruturada, né, que é a maior parte do Brasil era o meu caso. Você nasceu sem pai, que era o meu caso. Cara, as chances de tu dar certo já são muito reduzidas. Tu não tem uma cultura, né, tu não tem literalmente um drive de como enxergar o mundo. Então se tu não tiver um choque de alguém enfiar um drive certo na tua cabeça, uma cultura correta de progresso, tu não vai progredir, porque tu não acredita que é possível. Total. Então por isso que terapia não resolve esse problema, porque a terapia não tem essa pretensão, né, ela tem outra pretensão. Então, se tu fizer o combo da terapia, mais uns coach safado, que parece muito safado, mas tem essa pretensão de implementar um drive no modo de choque, é um exemplo de algo que muda a tua cabeça mesmo. Óbvio que tu tem que ser o mais cientista possível e não ficar viajando, não é uma questão etérea. Eu sou zero etéreo, zero, como é que eu posso dizer assim, sabe, motivação. Mas, cara, tu tem que Motivação sem esforço, mas você tem que ter algum. ou se racionalizar. Eu não fico assim, meu Deus, eu acredito em Deus e Deus vai me ajudar. Nunca fui esse cara. Eu acredito assim, cara, qual é que é meu racional da fé? É, olha pra frente. Pô, tem talvez uma centena de coisas que deixou pessoas bilionárias. É a mesa, é o cara que trouxe a mesa, é a tinta da mesa, é o cara que montou a mesa, é as empresas que estão por trás de cada um desses elementos. Cara, então são tantas possibilidades Total. de progredir que eu olhava para essa infinitas possibilidades e falava, mano, não é possível que eu não consigo fazer uma coisa decente, pagar alguns milhões no mundo, no Brasil de 2, 3 trilhões, 1,7 trilhões de dólares, 2 trilhões de dólares, 2,1. 2,1 trilhões de dólares, cara, um mundo de 100 trilhões de dólares, não é possível que em 10, 20, 15 anos eu não consiga, Fazer algo consistente. porra, ter uma vida decente, digna. Tem um corte do Henrique do Bugrais, que é um brasileiro fundador da Brex, tal, que é uma das empresas bilionárias hoje lá, enfim, nos Estados Unidos. E ele fala muito disso que você comentou. Ele falou, cara, eu tinha um padrasto que falava pra mim, que falou, cara, você não vai ser o Steve Jobs, para de sonhar maluquice, você tá no Brasil e tal. Cara, e hoje ele tá bem próximo de fazer algo bem relevante no mundo, estando nos Estados Unidos, fazendo um monte de coisa. Então, eu concordo muito contigo. Eu vou te dar uma frase de um TikTok que eu vi esses dias, que é um senhorzinho, até de bem vestido pra caramba, assim, saindo de uma balada, e aí um cara cola nele e pergunta pra ele. Tô ligado, Caio. Exato, aí ele fala assim, cara, o quão grande você sonharia se você soubesse que você não vai falhar? Pô, cara, esse vai sonhar muito grande. E aí, puta, vem numa lógica bem legal, assim, você pega lá os livros do Sonho Grande, da Ambev, entre outras coisas. Cara, eu concordo contigo, assim, a parte de pé direito, né? Se seu pé direito é baixo, provavelmente você não vai conseguir passar daquilo, mas sua fé, eu acho que a fé é uma palavra forte nesse sentido. Se você realmente acredita que você vai, talvez realmente você consiga fazer esse negócio. E o lance da fé, do sonho grande, tu tem que ter isso, porque se tu acertar na metade, cara, já vai ser muito mais do que se tu sonhar menos, né? Então, eu tenho um vídeo que ficou famoso na minha bolha, que eu fiz quando eu tinha uns 22 anos. Eu faturava, é um vídeo selfie, onde eu tô sozinho no escritório, que era o tamanho desse estúdio, e eu falo assim, pô, tô gravando esse vídeo pra provar pras pessoas que eu vou conseguir fazer uma empresa de 100 milhões de reais, ninguém acredita em mim, hoje eu faço 20 mil reais por mês, ganho 2 mil reais por mês. Eu falo que é um experimento pra provar o valor da fé. Você viu o do Mister Beast que saiu agora? E também. Aí ele completou 10 anos e tal, ele fez um parecido falando, cara, eu não sei se vai dar certo, mas daqui a 10 anos, eu não sei nem se eu vou estar vivo, mas eu queria ter 1 milhão de inscritos no meu canal. O cara tem 44 milhões de inscritos hoje em dia, é muito incrível mesmo. Cara. Então, cara, isso aqui é muito simples, etéreo, mas é o fator 1, que muitos têm. Sim. Aí o fator 2 é pesquisa. Então, o que te separa de ter resultado, esse resultado que você almeja, é conhecimento. E ele é fato, velho. Fazer uma empresa de mesa é fato, existe esse estudo, existem centenas delas. Uhum. Fazer um estúdio, fazer um SaaS, fazer o que for, existem vários cases, existe toda essa ciência, né, o marketing, as finanças, é tudo já documentado, né? A gente não tem que inventar nada. Tem até aquele vídeo do filósofo lá, eu vi aquele vídeo que ele fica falando, pô, tu só tem que aprender o teorema de Pitágoras, Pitágoras foi que inventar o teorema, pô. É muito lá de peso.
só precisa decorar, cara. Então eu vejo exatamente assim, porra, velho, eu não tenho que inventar o DRE, eu só preciso aprender o DRE. O cara um dia teve que inventar o DRE, tá ligado? Teve um cara que inventou o EBITDA e não faz muito tempo, eu tenho que só aprender o que é EBITDA. E aí, cara, aí o terceiro aspecto, uma vez que tu pesquisa, é a atitude, é tu botar em prática as coisas e ir testando, que a gente pode até falar mais desse daqui, porque tem muito a ver com erros. Sim. Só antes disso, da pesquisa, da pesquisa e atitude, que aí eu acho que também a galera se perde, a maior parte dos empreendedores, eles são só empregados do próprio negócio. Eles não são empresários, né? Então, o cara é um contador, é uma comunidade muito grande de contadores ao redor aqui do Conta Azul. Ele não é um empresário, ele é um contador que tem uma empresa, né? Que tem um CNPJ, que ele emprega umas pessoas, mas ele não é um gestor daquele negócio. Ele é o contador também, ele mete a mão, ele estuda contabilidade, ele não estuda crescimento, professional service em escala e coisas do gênero. Isso foi outro elemento que eu tive um mentor nesse meu processo de pesquisa que me deu essa orientação de, você não precisa ser marqueteiro, você precisa ser um gestor. Os marqueteiros vão trabalhar com você. O que você precisa saber sobre marketing, você já sabe o suficiente. Mas se tu for transpor isso para o mundo de outras referências nossas, o Jorge Paulo não sabe fazer cerveja, né? Você não come hambúrguer. Né? Então a gente precisa aprender a ciência do capitalismo. Senão a gente fica só sendo um coadjuvante e não protagonista no jogo. Total. E o negócio da atitude no final, que é o que você colocou como sendo uma coisa muito, muito importante. O que você coloca mais como sendo as principais coisas da atitude que fizeram diferença pra ti? Aí, cara, esse lance que eu até falei que eu acho que vale falar bastante, porque tem a ver com erro. Foi um lance que eu aprendi recentemente, fiz um curso em Stanford há uns 2 meses atrás. Foi uma indicação do Fabrício Blois, do iFood. E chama Executive Program for Growing Companies, o programa executivo para empresas que crescendo. E aí teve uma aula muito top de um professor que ele falava o seguinte, cara, a gente é péssimo em prever o futuro. Em 90 e poucos, o Steve Jobs tinha se demitido da própria empresa e ele é considerado um dos piores gestores da história. A gente é péssimo em prever o futuro. Quando o Steve Jobs retorna para a Apple, ele tem uma estratégia, um plano para vencer o jogo do computador pessoal, que era o jogo que ele queria ganhar. Falou que se eu perdi o jogo do computador pessoal, estou perdendo, eu vou ganhar o jogo do computador pessoal. Qual que é o plano? O plano é, vamos desenvolver software exclusivo para o Mac e assim as pessoas são obrigadas a comprar Mac para usar o software. Por isso que o software era fechado. Péssimos em prever o futuro. Aí ele começa a testar hipóteses de softwares. Aí ele criou o iTunes, que é um organizador de música pirata. Não dá certo, não dá certo, não dá certo. Era o plano dele. Péssimo em prever o futuro, péssimo em prever o futuro. Aí ele faz um teste e começa a vender música dentro do iTunes. E ele estoura do dia pra noite, assim, o negócio vende um monte. Aí ele fala, pô, esquece esse negócio de deixar o sistema só dentro do Mac. Vamos abrir porque o negócio tá em vender a música dentro do sistema. O sistema pode estar em outros computadores, não precisa estar, não precisa depender do Mac. E aí isso faz ele comprar uma startup que origina o iPod, que vai gerar o iPhone, que vai fazer a Apple desdobrar. Ou seja, a gente precisa criar uma empresa capaz de descobrir a estratégia constantemente. E isso passa por ser uma empresa que erra mais. A empresa que erra mais, que testa mais, ela tem uma vantagem competitiva, porque ela descobre mais coisa, que nem ciência. Pensa que, vamos dizer que a gente está desenvolvendo um remédio aqui, né? A gente está desenvolvendo a cura para o Covid, como é um caso recente que todos nós vivemos. Cara, qual era a chance da CIMED desenvolver a cura do Covid? Cara, zero, porque quem tinha mais força para pesquisa, para testar a hipótese era a Pfizer, né? A AstraZeneca, que são caras muito grandes, muita força para testar coisas, tem essa cultura, né? Hard science, né? E instaurada lá. E aqui nas nossas empresas é a mesma coisa. Às vezes a empresa pega assim e chega lá na V4, no nosso negócio de marketing de vendas, e fala assim: eu tenho uma máquina de escrever, como é que vende a Tab? Então, baita marqueteiro, ele fala: como é que vende máquina de escrever? Cara, sei lá, ninguém quer mais máquina de escrever. Precisa testar outras coisas. Como o cara parou de testar, ele está tentando vender máquina de escrever até hoje, ele acaba não construindo o novo serviço, o novo ciclo que vai levar crescimento para a empresa. Então, esse é um lance que a gente fez muito. Ou, por exemplo, vai levar a gente a fazer franquia, que não tem nada a ver com o nosso setor, ninguém nunca fez, foi um negócio totalmente inusitado. Sim. E foi um grande salto de crescimento. Agora a gente está em outros testes para outros saltos de crescimento no nosso negócio. Isso até uma curiosidade, esse negócio da atitude é muito legal e deve misturar até com um pouco de pesquisa. Realmente a questão da franquia é algo que, por isso que eu falei no início que eu te admiro muito como pessoa e como empreendedor, porque realmente você fez uma coisa que eu acho que ninguém tinha feito dentro do mundo tradicional do marketing, mais tradicional. Você bebeu de uma fonte muito diferente. Como é que foi a origem disso, do porquê fazer isso, como você aprendeu esse negócio? Dá um pouco do como para quem está nos escutando que é pequeno e médio empreendedor, para ele aprender o como também. Então, nessa experiência que eu tive aí em Stanford,
eu acho que a gente tem uma cultura de inovação de fato muito fraca no Brasil. Porque na minha escola de gestão, que a maior parte das empresas acredito que tem, tu vai ver Falcone e coisas assim, ele é muito sobre incrementar a máquina, né? Então tu tem uma máquina, cara, vamos melhorar essa máquina, vamos fazer essa máquina ser melhor, mas ele não é disruptivo. Perfeito. Ele não olha pro lado, ele olha, cara, como é que essa esteira fica melhor, né? Tu olha sempre pro passado e melhora, olha pro passado e melhora. E a maior parte das empresas, elas fazem isso. Pega as agências de publicidade. O cara vai lá, pô, Cobb vendo publicidade, vendo mídia, Cobb BV, beleza, como é que eu faço uma campanha melhor? Como é que eu faço mais processo melhor? Quero ganhar mais canes do que eu ganhei no passado, né? E o cara fica nesse processo. Eu, como era um outsider da indústria, nunca trabalhei, eu nunca olhei com esses vieses. E eu sempre fui um cara que gostei de ciência, sempre fui um cara que gostei de inovação. Então, as minhas referências eram mais, cara, criativas mesmo, de negócio. E a criatividade nada mais é do que combinar várias referências e transformar em algo novo. Então eu fazia isso intencionalmente. Deixa eu ver outros negócios, nada a ver com a minha indústria, para ver se tem algo que eu possa enfiar aqui e fazer algo novo. Eu queria fazer algo novo, queria fazer algo disruptivo, enquanto talvez muitos outros só queriam fazer o melhor do setor. Só quando tu quer fazer o melhor do setor, o cara ganha mais canes, tu só tá olhando pro mesmo cara, que já faz a mesma coisa há décadas. Então, o teu grau de disrupção fica só na eficiência, não fica na disrupção, fica na eficiência. Tu consegue fazer um processo melhor, um executivo melhor, coisa do gênero. Eu era um outsider, eu queria fazer servir o cliente do jeito que fosse, do jeito mais criativo possível, combinando todas as referências possíveis. E aí eu comecei a pesquisar referências de business overall, em geral, e as franquias eram um negócio muito bom, velho. Em vários lugares do mundo, no Brasil é o maior mercado de franquia do mundo, vários players legais demais. Pega o McDonald's, cara. O McDonald's é muito bizarro. O McDonald's faz no Brasil 13,5 bilhões, se eu não me engano, de receita. E o Madeiro, que é o segundo lugar, que é rede nacional, fora a Zemp lá do Burger King, ou seja, o único player nacional que está em terceiro lugar, depois é a Zemp, depois é o McDonald's, ele faz 2,600. E qual é uma das diferenças? O Madeira é majoritariamente próprio e o McDonald's no Brasil é 95% franquia. Então, puta, a franquia era muito poderosa. Falei, cara, tem como aplicar esse negócio pra mim? Aí fui juntando várias coisas e eu testei, então vendi 5 franquias, vi o que aconteceu comparado ao que eu tinha. Pô, legal, eu fiz um novo ciclo, um novo ciclo, um novo ciclo. Fiz vários ciclos diferentes de franquia. Faz 2 anos que a gente não vende franquia na B4. Vai vender agora de novo, final desse ano, 15 novas franquias, um novo modelo, com um novo teste. Então, essa ciência do marketing, que é até o nome do livro que eu dei por causa muito dessa filosofia, é o que eu acho que o cara precisa encarar como gestor. Mas a maior parte das pessoas, elas acabam abrindo uma empresa para se dar um emprego. Então o cara nem curte essa parada toda que eu falei, que eu acho da hora. Sim. E aí, cara, aí é perigoso. Se o cara abrir uma empresa para se dar um emprego, não para ser um empresário, que é uma parada completamente diferente, eu acho perigoso. Uma vez eu tava gravando um podcast, acho que com o Richard ou com o João Branco, Richard da Aramis. Acho que foi com o Richard. Não, foi com o João Branco, acho que ele é muito desse aspecto mais Ele esteve aqui com a gente. Esteve aqui? Não lembro se foi com ele, mas era um dos dois. E o cara falou assim, não, eu acho que é pessoal, né? O cara pode escolher não crescer. Eu falei, cara, não pode. Não existe essa opção, porque tu tá no meio de uma selva. O concorrente não vai falar, beleza, fica aí no teu cantinho, ele vai te arregaçar, velho. Sempre vai ter o cara mais selvagem. Então, se tu não quer ser o selvagem, é melhor ser um franqueado, por exemplo. É uma opção top de como empreender. Porque aí tu vai se associar a um cara que vai fazer a selvageria por você e vai trazer mastigado pra você comer, se você quer ser herbívoro no capitalismo. Não abra uma empresa se você quer ser herbívoro. Pô, seja um franqueado, por exemplo. É um top pra te dar uma vida muito boa, ter comida na sua boca. Sim. Então, um pouco disso. Fudido, cara. Nesses 13 anos de empreendedorismo, assim, pô, eu vi até o Flávio Augusto, quando tava nessa dinâmica dos 30 empreendedores contra ele, 30 pessoas contra ele, teve uma mulher que falou uma coisa pra ele até falou pra ela, cara, eu daria toda a minha fortuna pra ter a tua idade novamente e recomeçar a partir da tua idade. Com o conhecimento Com atual. o conhecimento atual que tu tem. Hoje, se você pudesse voltar 13 anos para trás e voltar no tempo, com o conhecimento que você tem hoje, você teria feito algo diferente dentro da tua jornada? O que você teria feito? Cara, essa pergunta sempre me fazem e eu nunca tinha uma resposta. E recentemente eu desenvolvi uma resposta. E a resposta é: o meu maior erro foi querer desenvolver todas as soluções para o problema do cliente ao mesmo tempo. Então eu sempre acreditei que, cara, o cliente eu preciso resolver todos os problemas do cara, pelo menor preço possível.
Então, essa era sempre foi minha oferta. Por 10 anos, essa foi minha oferta. Eu preciso resolver todos os problemas do seu negócio. O problema sempre era o mesmo, que era vender mais. Eu preciso desenvolver todas as soluções para esse problema ao mesmo tempo pelo menor preço. Uhum. E eu persegui essa tese por muito tempo. E isso, para mim, foi um dos meus grandes erros. Então, o que eu fazia E cresceu muito com isso também. crescer apesar disso, Uhum. sabe? Porque eu fui fazendo todo o resto muito bem feito, talvez. Mas eu vejo hoje que isso tornou minha oferta confusa, complexa. Apesar disso, o cara comprava, mas sabe qual é o problema? Gera sempre frustração. Sim, porque a expectativa é muito Porque eu ofereci todas as soluções em um preço baixo, então eu trabalhava muito, nunca atendia a expectativa e gerava sempre uma frustração e ainda ganhava pouco, porque eu ainda cobrei barato. Total. Hoje a gente mudou isso e ficou muito melhor o negócio, tem mudado muito mais. Um cara que vai te trazer, que eu ali do CR Bônus, foi um dos caras muito bons no nosso setor. Na minha visão, ele foi muito bom nisso, porque ele fez uma solução muito simples. Quando o CR Bônus começou a crescer, todo mundo da indústria falava, não é possível que esse negócio tá crescendo, o negócio é muito simples. Sim. Esse é o grande método do cara, entendeu? Porque assim, É a elegância da simplicidade. cara, isso foi o meu maior erro. Eu sempre fui confuso. Não fui confuso, assim, eu fui bom de vender, mas complexo. Sim. Complexo. Eu via, me encantava pela complexidade, sabe? Então, hoje a gente mudou isso e, putz, tem sido muito melhor, muito mais profitable, tinha muito mais dinheiro, que a gente fica muito mais feliz quando eu entrego algo menor para um ponto específico do problema, com um preço igual da solução no all-in-one, ele fica muito mais feliz. Uma pergunta que sempre fazem muito para CEOs de grandes empresas ou pessoas que palestram muito, é uma pergunta até meio clichê, que é um negócio de o que tira teu sono, né? O que faz você perder o sono dentro desse contexto. E o mercado de marketing, ele tem feito umas mudanças meio grandes nesses últimos anos. Talvez eu acho que é a categoria e o segmento que mais efetivamente evolui, né? Porque ela é muito refém das tecnologias, de outras coisas. Se alguém te perguntasse hoje, o que tira teu sono? Assim, o que Cara, seria, cara? eu não fico muito sem sono por causa das mudanças do mercado, eu acho elas mais empolgantes do que aterrorizantes, muito por causa desse perfil de gestão para a criação. Então, por exemplo, a AI generativa foi a primeira coisa que a indústria da consultoria, vamos dizer assim, teve de tecnologia que pode facilitar o negócio. Até ontem eu não tinha solução tecnológica para o meu problema Tá lá, sim. de mente. Tinha que ter mente, você tinha que Sim. treinar pessoas. Hoje, de fato, hoje a gente já tem uma AI, V4.market, o cara pode acessar e ela faz trabalho de um account. O cara imputa 25 questões, ele cria o teu plano de marketing baseado no conhecimento da V4. Que legal. Até ontem eu precisava treinar o cara de desenvolver isso, fazer PPT, um BO. Então isso mais me empolga. As duas coisas que talvez me tirem mais o sono é muita coisa ao mesmo tempo. Então hoje o pior problema de ser CEO é que tu tem que resolver todos os BO do CAPEX, do escritório, né? Literalmente estava na flag e uma TV não estava ligada. Puta, velho, a TV não tá ligada. Há o problema de caixa, o problema de venda, o problema de expansão, o problema de captação, o problema de produto, o problema de satisfação do cliente. Todos os problemas você tem que girar. Só como você gira todos os pratos ao mesmo tempo, você não vai profundo em nada. Perfeito. Então tu fica all over the place, né? Olhando para tudo ao mesmo tempo, e isso te deixa angustiado, porque na prática tu não resolve nada. Uhum. Tudo fica na mão dos outros. Então isso é um lance complicado. Mais um remédio para isso, são 2 remédios, né? Que talvez seria o outro lance que me tiraria o sono, é caixa. Cara, se não tiver caixa, eu fico muito sem sono. Então tem que ter caixa, velho. Sabe? Tipo assim, o caixa, apesar dos problemas, eu vou resolver eles com o tempo, porque o melhor remédio para ansiedade é o planejamento de longo prazo. Uhum. Então no longo prazo eu resolvo, mas se eu não tiver caixa eu vou morrer de fome, né? Vou asfixiar. Então, essa é meio que a solução já do problema que me tira o sono, vamos dizer assim. Perfeito. Um dos pontos também que eu sei que você faz muito bem, se inspirou em modelos muito legais, é o modelo de sociedade, né? De ter pessoas, sócios. Quando você falou que tem 3 majoritários e tem 30 sócios dentro da operação. Sim. Como é que foi esse processo para você? Aonde você se inspirou? Que dicas você daria para É. pessoas que estão, enfim, olhando mais para esse ponto de sociedade? Mas antes da resposta, eu queria fazer um merchan, porque isso é parte do contexto aqui, até da resposta, provavelmente, que é falar sobre gestão.
A Conta Azul, que é, enfim, o patrocinador master aqui da casa em si, do Fecha Conta, ele está liberando para você que está nos escutando um teste gratuito da plataforma do Conta Azul. Para você que está nos escutando, se quiser acessar o QR Code ou até no link da descrição que está no link, você pode acessar um teste gratuito que vai te ajudar a controlar seu caixa, emitir nota fiscal e cobrar clientes de maneira automatizada em todo o processo. Então, se você está nos escutando e quer entender o porquê que o Denner está há 13 anos fazendo uma gestão muito boa, há 10 anos com o Conta Azul, é muito legal de você sentar e aproveitar esse teste gratuito que o Conta Azul está te dando. E eu uso em todas as minhas franquias também. Muito bem. Todos os franqueados do Conta Azul. A resposta à pergunta sobre sociedade. Tá? Sociedade, né? O porquê, Ó, o como, onde você se esperou, que dia que você estaria. Eu acho que todo empreendedor que está ouvindo a gente vai se identificar com o que eu acabei de falar sobre você ter que resolver todos os BOs ao mesmo tempo. Sim. Da produção ao marketing. Da televisão desligada, inclusive. Então, dado que esse é o contexto de todo mundo e era o meu lá atrás, não era diferente do que é hoje, nesse sentido de ter que resolver todos os problemas, eu olhava para eles e falava, cara, se só eu trabalhar como eu trabalho, se importar como eu me importo, ferrou, velho. Porque eu não vou conseguir deep em tudo, não vou ir profundo em tudo. E eu tenho que ir profundo em tudo para tudo ir bem. Aí eu olhava para meus amigos, e meus amigos, eles trabalhavam muito pouco. Eles adoravam não trabalhar, sabe? Aquela galera clássica. E eu olhava assim, cara, se o meu time for igual aos meus amigos, eu me ferrei, velho. Porque os meus amigos estão torcendo pra luz acabar e eles ir pra casa. Então imagina, eu tô aqui gravando um podcast hoje, né? E se a galera não tá lá trabalhando como eu estaria, ferrou. Aí eu olhei pra situação e falei, cara, eu pensei comigo mesmo, eu preciso que o cara trabalhe como dono. Mas não tem como o cara trabalhar como dono sem ser dono, cara, não é um idiota. Eu só trabalho como dono porque eu sou dono, pô. Então eu preciso fazer um jeito de todo mundo ser dono, não tem outro jeito. Eu vou enganar as pessoas que eu acho que elas não são idiotas, elas vão entender. Então, dado essa filosofia, essa reflexão, eu não consigo entender como é que uma empresa cresce sem um programa de sociedade para os executivos. A não ser por outros aspectos, sei lá, favoráveis ao contexto dela. Sem isso, cara, é muito difícil. Então eu fui encontrando formas de tornar as pessoas sócias para resolver esse problema de alinhamento e de autorresponsabilidade extrema que eu queria das pessoas. Eu queria ir para casa, ouvir fazer outra coisa, que é o caso aqui, estou aqui fazendo outra coisa, e meu vendedor, meu diretor comercial, meu CRO, meu CMO, meu CFO, ele tá tão preocupado quanto eu. Por exemplo, finanças, eu não pago conta há anos. Então, não sei se o cara tá pagando 1 milhão ou 2 hoje. Nunca olho, literalmente. Só que são 2 sócios que aprovam, outros 2 sócios. É um sócio de jurídico lá, que o Jonathan conhece, jurídico e pessoas, outro que é o cara de finanças. Ele lança, alguém deve lançar do time dele, ele tem que aprovar. Tem a hierarquia de aprovação. Hierarquia de sócios aprovando, que não sou eu. Então eu tenho 30, 40 sócios executivos, que a gente chama, fora os franqueados. É um outro motivo que a franquia é tão foda, porque eu falo assim, cara, entre os prestadores de serviço de comunicação que competem com a gente pode não ser o perfeito, mas eu te garanto que tu tá a 10 pessoas de um sócio. Porque todas as franquias têm sócios, né? Não só os sócios fundadores da franquia, como o programa de partnership da unidade. Então tá sempre a 10 pessoas, a 10 pessoas no máximo na maior unidade de um sócio. Talvez a 5, 6. E um sócio botou dinheiro, tá lá preocupado. Então, a melhor solução para esse problema de você não ser um lobo solitário, que você consegue, cara. Tem empreendedor que quer tirar o chapéu. Eu fui numa empresa essa semana gravar um programa e o cara faturou lá 10 milhões sozinho, ele é o único sócio, mas o cara trabalha que nem uma mula, entendeu? Que não é um problema, o foda é, cara, vai travar o negócio, vai ser muito difícil ele sair daqueles 10, 15, 20, se não vier uma onda muito a favor dele. Porque tu não consegue ser um gênio sozinho, sabe? Tu vai ser, ele, por exemplo, lá ele é muito bom de produto, bom, apaixonado, passional mesmo pelo produto. Mas ele não sabia cá aquele TV do negócio dele, sabe? Perfeito. Aí eu, chama um marqueteiro, velho. Tem que ter um sócio marqueteiro, cara, senão ferrou. A gente conhece uma pessoa em comum nossa que é retrato do que você está comentando. O Antônio Napoli, que veio até aqui, ele é sócio 100% dono há 30 anos do negócio dele. Aí ele é muito bom de produto. Muito bom de produto, mas ele vai ter um cap no crescimento dele, né? Então, pra mim é isso, cara. Eu quero fazer... Uma das minhas ambições, assim, é fazer um dos melhores cases de partnership da história do Brasil, assim. Super. Uma coisa que eu acho muito legal na época que eu estava muito próximo de vocês da V4 é que vocês formam muita gente com cultura muito alinhada e muita gente jovem.
Sim. E na maior parte das vezes, quando a gente olha as empresas, a gente reclama muito da geração Z, Sim. a pessoa não trabalha, não está alinhada culturalmente, e vocês dentro da V4 tem uma legião de pessoas que realmente são muito boas, muito dedicadas, muito qualificadas. Como é que é esse processo? Que dicas você daria para outras empresas que querem ter mais mentes jovens, trabalhadoras, ambição e tudo mais? E até é legal até falar que não tem nada a ver com formação, né? Porque você pega até pessoas que não necessariamente são formadas, estudaram para fazer. Como é que foi esse ponto para ti? Eu vejo que toda empresa que escala precisa virar uma escola. Então, o mundo não vai formar a pessoa para a sua cultura, porque a sua cultura tem suas peculiaridades. Então, você precisa ter a sua escola de cultura, né, da sua cultura. Na minha visão, o mundo faz uma graduação, mas para performar no seu negócio, você precisa fazer a especialização. Uhum. Então, te leva muito a sério esse lance de ter uma universidade corporativa dentro da V4. Então, produção de conteúdo, livro, tudo isso é um extremo exemplo da gente já estar doutrinando, vamos dizer assim, a pessoa no nosso jeito de operar, antes dele vir cogitar vir trabalhar com a gente. Uhum. Porque já leu meu livro, já viu meu vídeo no YouTube, já viu nosso podcast, já sabe o jeito V4 de ver o mundo. Perfeito. Esse é um exemplo lá no começo do funil, vamos dizer assim, né? E aí, quando o cara entra, ou a gente já tenta selecionar as pessoas que já têm essa fagulha do trabalhar pra caramba e conquistar e ter ambição. Como é que você identifica no início, assim, tem algum traço de comportamento que vai ajudar? A gente tenta, cara, na minha visão, o processo seletivo é horóscopo. Então a gente tenta adivinhar a pessoa, na prática tu só vai ver Na realidade. na realidade. Então a gente tenta pegar uns sinais, a gente tem uma reunião de desvender a V4 pro cara no processo seletivo, então a gente fala, O ó, que as Apos faziam, eu te pago para eu sair. eu acho essa ideia genial, mas eu não faço ela. Mas a gente faz, tipo assim, cara, aqui é assim, é assado, trabalha pra caramba, é Não vou te presencial. convidar, vou fazer tudo pra você não vir, se ele quiser. Time presencial todo mês, uma vez por mês tem que ir pro escritório sábado, que a gente faz uma reunião de cultura, todo mundo vai presencial. E aí o cara que já não curte, vai falar, puta, nem fudendo, pro cara, pode, pra muita gente isso aqui é inaceitável. E aí o cara que compra, tu já sabe, pô, o cara tá disposto a ir todo dia pro escritório, no sábado, inclusive, ah, trabalhar full pra caramba, assim, no jeito que a gente trabalha, já tem os sinais. E aí tu começa a cultuar. Cultura nada mais é do que tu ficar cultuando, né? Doutrinando as pessoas nas tuas atitudes. Isso é um lance muito foda também que eu aprendi sobre cultura, porque cultura sempre foi um tema que me fascinou, mas ele era muito abstrato ainda. Uhum. Porque eu olhava assim, cara, a Blockbuster não tinha uma cultura top, porque, pô, fez uma empresa de 5 bilhões de dólares, não é possível que só tinha idiota lá. Não, tinha uns caras foda, como é que eles foram pra zero? E aí um lance que esse curso de Stanford trouxe sobre isso, que clareou muito pra mim, é que primeiro vem a estratégia, a visão. A estratégia vai precisar de uma sequência de comportamentos para executar ela. Isso é a cultura. Perfeito. Recentemente, não sei se tu viu essa, eu queimei a cultura da V4. Eu vi esse, eu vi. Então a gente sempre foi reconhecido, pô, ganhou prêmio de cultura, não sei o quê. Eu peguei toda essa cultura, botei fogo e lancei outra. Por quê? Porque a empresa mudou a estratégia. Uhum. E foi o que a Blockbuster não fez. Ela não mudou a estratégia. Então ela executou a mesma cultura, só que o mundo mudou, a estratégia não, a cultura não, a cultura era top para Outro a momento. fase anterior dela. Então ela estava lá buscando eficiência de lâmpada nas lojas. Mas foda-se as lojas para o setor dela agora. Então quando eu vi isso, eu fiz essa mudança. E aí a gente fica cultuando, a gente fez aquele lançamento, propaganda mesmo, né? No fim, cultura é propagar, fazer propaganda mesmo de como você quer que as pessoas se comportem. E quais são essas atitudes exigidas para que a galera consiga ser esse player que tu fala. Pô, pega um cara do zero e ele, em 5 anos, pega o Max lá que tu conhece, que é o nosso, era o nosso CMO, agora ele tá assumindo uma BU nova, então tipo, ele tá tendo um PNL próprio, que a gente acha que pode chegar a 100 milhões de receitas, só esse PNL. Pô, o cara tá quase 10 anos lá, do zero, ele era SDR, A história dele é pré-vendedor. Né? Ele ia correndo pro trabalho. Ia cara. correr. Isso que ele mudou de estado, aí morou numa periferia do novo estado. Ele nunca tinha andado de elevador, de escada rolando, de avião. Foi morar na periferia da cidade, ia de a pé, ia caminhando, depois de uma bicicleta, roubaram a bicicleta do cara. Ou seja, ele é um cara completamente desqualificado para qualquer coisa. Sim. E foi sendo qualificado até a gente, ó, toma um PNL total nessa formação. Então a gente está sempre tentando formar essa base para que tenha novos sócios para tocar novos PNLs, novos projetos. Perfeito. E aí a empresa vai. Uma empresa maior nada mais é do que uma junção de várias outras pequenas empresas. Então eu falo assim, meu financeiro é uma empresa, né? Porque ele tem um orçamento gigante, uma receita X, meu time de RH é uma empresa. Pô,
Meu RH tem um orçamento de 30 milhões no ano, que é o que ele gasta só de folha, fora benefício e outras coisas. Então ele é uma empresa. O meu líder de RH ele é um CEO daquela empresa ali, que ele aloca as coisas, ele recebe uma parte sei lá, do meu compartilhamento de receita para poder pagar ali, ter ROI daquilo ali. Meu marketing tem 50 milhões de orçamento. Aí tem a Stage, que é uma outra empresa, que já é todo um novo orçamento. Então, para eu conseguir fazer uma empresa maior, na minha cabeça óbvio, tem mais eficiência, mais escala em cada uma dessas empresas atuais, mas eu preciso também enfileirar novas empresas. Para isso, eu preciso formar novas lideranças, formar novos donos. Muito legal. Essa parte da estratégia ser maior do que a cultura e a cultura vir antes, a gente aprende até nos livros, etc, que O oposto, né? o oposto, que a cultura come a estratégia no café da manhã. É uma frase bem dita e replicada muito. E no final, quando eu sentei com o Napoli, perguntei para ele, eu falei, cara, você é uma pessoa que faz planejamento estratégico há 30 anos de empresa. O que vem primeiro, a cultura ou vem a estratégia? Ele falou, Tabia, vem primeiro a estratégia. Porque se você não entende para onde você está indo, vai ser um bando de cultura que não vai absolutamente a lugar nenhum e esse negócio não vai. Sim. Então, o seu ponto é muito perfeito, assim, e vindo de uma pessoa que tem muita experiência nisso também, né? E eu vejo que o mais errado nessa história nem é o Peter Drucker com essa frase, mas um cara que eu me inspirei muito, assim, um autor, que é o Jim Collins, que ele sempre fala que é primeiro o quem, depois o quê. E eu acho que ele tá errado, velho. Sim. Porque as melhores pessoas num negócio que tá indo pra uma direção errada, Vai para errado. ferrou. Mas as pessoas vão encontrar a direção. Melhores só isso, não vão, não necessariamente. Porque você tem até a miopia, né? Eu acho Porque o líder, ele nada mais é do que eu convencer o Atab de que eu tô certo. Sim. Que a minha direção é a correta e você deveria me seguir. É um líder religioso. O que ele é? Diz, cara, a direção é essa, reza pra esse Deus que tu vai pro céu. Pra quem não viu, veja uma série da Netflix, é como criar um culto, como ser líder de uma seita. É isso aí. É exatamente, a gente dá o playbook de como fazer uma liderança de uma seita. Então, pessoas incríveis acreditam numa seita. É isso aí. Entendeu? Elas não sacaram que a seita era uma seita. Exato, ninguém sabe que a líder convenceu elas aquela cultura era certa. Exato. Então, eu sempre falo assim, cara, se a gente pegar e montar um negócio de bet, a gente vai ganhar mais dinheiro do que a gente ganha hoje. Sabe? Porque é um negócio melhor de fazer dinheiro, mais fácil de fazer dinheiro. Então, pessoas piores tendem a ter mais facilidade de ter sucesso num negócio muito simples. Agora, se tu tem uma rede de borracharia, cara, tu tá num negócio muito mais difícil. Perfeito. Entendeu? De tu fazer um negócio muito foda. Se tu tá no Brasil, não nos Estados Unidos, tu tá num ambiente Mais complexo. Tu não pensa global. A chance de fazer uma Apple é impossível, porque tu não pensa nem global, tu nem fala inglês, entendeu? Total. Então, acertar a direção é fundamental. Aí a cultura vai servir a estratégia. Só que se os caras não executar a cultura, aí de fato ela vai matar a estratégia. Que aí eu acho que o Peter Drucker não tá errado. Porque beleza, tu bolou um puta plano é sensacional, mas a galera tá executando, não tem uma atitude correta que você documentou, assim que a gente tem que agir para executar essa estratégia, os caras agem de qualquer jeito, aí não executa a estratégia com um plano top no papel. Total. Do ponto de vista de estratégia, agora entrando um pouco mais em estratégia em si, você tem um negócio que, cara, perdura muito e cresce muito, 7 mil clientes, é bastante grande, etc. Se você pudesse dar uma dica do tudo que você está vendo de tendência, tudo que você está vendo de crescimento, você ajuda muitas empresas a fazer um crescimento consistente, que dicas você poderia dar aí mais para pequenos empreendedores, pessoas que estão vendo com essas mudanças inteiras, assim, de tudo que está acontecendo e tudo que você está conseguindo acompanhar dentro de todas as tendências? Cara, ela vai ser bem de estratégia e pouco tática, até porque os aspectos táticos estão em mudança constante, então ela ficaria menos atemporal e não seria tão valiosa do meu ponto de vista. Estrategicamente, tem uma pergunta que o Napoli fez para nós quando foi ajudar a gente com o planejamento, que é quem você serve. Então, puta, essa pergunta foi muito, muito importante para mim, assim. Porque isso que eu já tenho um nível de consciência sobre isso, mas ela é uma pergunta difícil de chegar na resposta. E a maior parte das empresas são do produto para fora, elas não são do cliente para dentro. Então, até na minha mudança de cultura, um dos elementos que eu trouxe de atitudes, né, que a gente precisa seguir é trabalhar do cliente para dentro, né? Eu chamava de working backwards, do cliente para dentro, que a gente vai constantemente reinventar um negócio. Traduzindo isso e simplificando, quem é o cara? Quem é o cliente? Cara, você tem que ter um domínio profundo desse cliente. No sentido assim, tático. Você tem que saber quem é o número, o CPF, quantos CPFs você tem. A maior parte das empresas não sabe responder quantos clientes você tem, quantos já compraram de você na vida. Compraram o quê? De onde? O que elas compram? Por que não compram mais? Ou compram mais, quem compra mais? A empresa nada mais é do que empilhar clientes. Então você trouxe 5 clientes, beleza? Eles voltaram ou não voltaram?
Ah, 3 deles voltaram, 2 deles voltaram. Quanto que eles gastaram? De onde eles vieram? Como que eu trago mais 5? Idealmente mais parecido com aqueles que vieram, e ficaram mais. Esse é o coração do negócio, é você ter um controle tentando não ficar no lance muito aleatório, cara, literalmente controlar. Pensa assim, tu começou uma empresa, cara, é muito simples, começou uma empresa, a gente vai vender serviço de contabilidade. Beleza, eu preciso conseguir um cliente, a Tab. A Tab é o cliente, pagou R$ 1.000 por mês. Quanto que ele vai ficar? Pô, ele vai ficar 24 meses. Espero eu, vou acompanhar esse número. Beleza, vendi pro Denner. Pô, o Denner, mais um cliente. Agora eu faturo R$ 2.000 por mês e tem uma previsão de receita. Legal. Uhum. Agora, como é que eu consigo outro cliente? Pô, preciso investir em mídia, trazer esse cliente, ele vai ficar tanto tempo. No nosso mundo, isso é muito óbvio. Sim. Mas o cara que é varejista, que é uma indústria, aí começa a botar mais canal, aí o cara cresce na loucura, que é normal, o cara se depara, ele tem franquia, ele tem e-commerce, ele tem multimarca, ele já não sabe quem é o cliente mais, ele só tá sobrevivendo, pensando na produção, e ele esqueceu que ele tem que voltar pro Tab cliente 1, ele é cliente 2, como que eu chego no cliente 3, como que eu faço ele gastar mais, como que eu gero mais valor para ele, como que eu consigo ele mais barato, como que eu pago o custo de trazer ele o mais rápido possível. Boa. Uma pergunta que sempre trazem dentro de mesas, assim, é falando sobre a exposição do próprio líder do negócio nas redes sociais, em lugares, etc. E você é uma pessoa exposta muito durante já muito tempo e muitos anos, e você tem sócios que realmente também cresceram. O próprio Fernando Miranda, esse cara super legal que é o CEO da Stage, outras pessoas internas que têm uma visibilidade muito grande. Você acha que isso faz a diferença para dentro dos negócios? Que dica você daria para as pessoas? Porque você é uma pessoa que investiu até na tua imagem, você é um cara bonito, Não você sei, veste muito gastei pra bem. ser, né? Então, a pergunta é, ser intencional dentro dessas coisas ajuda de alguma forma? Como é que foi o processo, cara? Cara, esse é um dilema na minha vida, eu vou te falar, porque eu tenho dúvidas sobre isso, apesar de ter feito tudo isso que tu falou. Porque o Ale, por exemplo, do CRM Bônus, que eu acho que é um cara legal de tu trazer aqui, ele é um cara que fez um dos melhores cases do nosso setor, Ele é low profilezão. mas teria os seguidores do Instagram, perfil fechado. Parece um podcast ou no outro. Óbvio que tem peculiaridades aqui, sabe? Então, mas eu vou ter o caso, sei lá, do MrBeast, ou do Fabrício Blois, também produz conteúdo, Diego Barreto, que produz conteúdo do iFood. Os Thales também, os meninos do É. G4. Então tem o quê de o modelo de negócio que o cara tá inserido, mas às vezes o que é o medo que eu tenho de tu ir pra um caminho Thales, de tu full time creator? Ele tá gastando horas em coisas que não é produto. Esse é um fato. Eu tô aqui produzindo conteúdo com você, eu não estou pensando no meu cliente agora. Perfeito. Então essa hora eu deixei de alocar no meu cliente, no meu produto, estou alocando em outra coisa. Qual que é o que gera mais valor para a empresa? Então eu tenho esse receio, tá? Eu não acho que se tu tiver aquele papo assim do mais conhecido vence o melhor, eu não acredito nisso. O problema até da Pride, que é aquela marca do Logan Paul, sim. diz que tá indo mal pra caralho agora, foi bem no primeiro ano, depois deu uma flopada, porque, cara, o cliente não recompra, a distribuição é uma merda, o Sim. cara não é um bom gestor. Então eu tenho medo de ser voo de galinha, Uhum. sabe? De não ser um crescimento sustentável, porque não sustenta nenhuma fonte de vantagem competitiva real, ele só é voo de galinha, venda de curto prazo. De tudo isso, qual que é a minha conclusão de meio termo? Qual que é o mínimo possível de conteúdo que tu pode produzir para te ter controle de narrativa e that's it. É o que eu acho que é o peso médio, entendeu? Por exemplo, o Fernando lá que tu falou. O Fernando deve gastar 1 hora a talvez 6 horas por semana em produção de conteúdo, né? E ele cresceu 500 mil de seguidores. Ele encontrou um formato, né, que... A gente recebeu a Thay Dantas aqui também no último episódio também, a mesma coisa. Então, mas a Thay eu acho que investe mais tempo, hein? Ah, não, tempo eu não sei, tempo eu não sei. Ela Mas é uma coisa que cresceu muito. cresceu muito, mas ela é muito full creator. Ela é top, sensacional como creator. Ela tem presa há menos de 1 ano, né? Vamos ver como é que o futuro Sim. o tempo vai levar o negócio dela. Mas eu tenho receio da quantidade de conteúdo que ela produz. Você acha que te atrapalhou alguma coisa na pessoa física de ser mais conhecido? Família, você teve filho há pouco Então, tempo atrás? porque eu sou conhecido e não famoso, então eu tenho o melhor de todos os mundos. Eu consigo abrir portas por ser conhecido, mas eu não sou muito abordado publicamente Na rua. rua. Acontece, mas muito pouco, comparado ao negro. Negro não pode sair na rua, Não né? pode, mas eu tenho segurança, carro blindado e tenho receio de ter a família sequestrada por mínima exposição, né?
aqui em São Paulo principalmente. Então isso é um pouco de downside, mas eu acho que eu cheguei no ponto, Ótimo, olha assim. ótimo onde eu sou conhecido, mas não sou famoso. Famoso é foda. Mas o exemplo da Thay é legal. A gente teve no Ryan, eu troquei essa ideia com ela. O tempo vai dizer. E eu tenho receio do tempo que ela tá. Daqui a pouco ela também é um exemplo ótimo. É um assunto meio complexo, assim, mas quer dizer que isso não é não é um negócio relevante para a companhia? É, pô, que eu tá trazendo muito cliente para ela. Ela faturou, acho que 20 milhões em menos de 8 meses, assim, foi bem rápido, Sim. inclusive. Então a gente traz muito cliente por causa. Até que não traz tanto pela minha exposição quanto a galera pensa, mas tem alguma ajuda, com certeza. Mas já trouxe, né? Acho que no passado deve ter trazido Não um pouco trouxe, mais. cara. Não? Nunca trouxe relevante, sempre foi mídia paga, assim. O meu canal, a gente deve investir R$ 10 mil no meu perfil e 4,9 milhões no perfil da Não, V4. da V4, sim. Ah, mas então assim, eu acho que é isso, cara. Tu tem que produzir, tu é o líder do negócio, tem que produzir. Mínimo necessário. Tu tem que ser um cara de presença, por quê? Porque tu é o líder do negócio, então tu evangeliza, tu contrata, as pessoas gostam de trabalhar comigo. Tem gente que tem desejo de trabalhar comigo, Uhum. porque o cara acompanha meu conteúdo e ele já me conhece, sem ter estar a ver. Yes. Então isso facilita contratar gente, facilita ter cliente, facilita o cara. O cara falou mal do Daler da V4. Não, acompanha o conteúdo do Daler, não é bem assim, eu já vi ele falando sobre isso. Ah, então isso é um controle de narrativa. Qual que é o mínimo? Isso eu acho que todo mundo tem que fazer, fato. Uhum. Agora, vale a pena tu investir mais tempo? Eventualmente vale, mas aí você não pode ser CEO, que é o caso do Nigro. O Nil não é o CEO mais. Que é o caso do Thales também. A minha é a CEO. Mas ele foi forçado a não ser mais CEO, né, de equipe. Mas tudo bem. No caso do Nigro, ele não foi forçado, ele escolheu mesmo. Sim, verdade. Ele falou assim, cara, não consigo ser CEO creator. Eu tenho talento. O Fernando vive esse dilema lá na V4. O Fernando tem muito talento, cara. Ele tem talento pra produzir conteúdo. A gente fala, cara, será que não é perda de tempo ele ser CEO? Sim. Ele não deveria ser full-time creator? Agora, tu tentar ser full-time creator e CEO, que o Nigro até tentou e viu, cara, não dá. Não dá. É duas zonas de competência completamente diferentes. Então, toma essa decisão, porque a gente tá, de fato, no mundo de creator economy. Eu uso creator pra caramba na V4. Mas eu não quero ser full-time creator e CEO, porque eu acho que eu não tenho essa vontade também. Eu tenho mais tesão por ser um CEO top do que um creator top. Legal. Acho que eu posso destravar mais valor para todos os acionistas como CEO e não como creator. Então eu faço só o trampo de CEO, controle de narrativa. E uso outros creators só para ser creator na V4. Boa. Eu vou te fazer uma última pergunta e depois eu vou para um bate-bola final, por causa do tempo. Se você tivesse hoje R$1 para investir em alguma coisa, Sim. você não lida do seu negócio em si como CEO, mas você lida de algum outro contexto, negócio, se você tivesse só um único real, onde você alocaria esse R$1 hoje? R$1? R$1 é foda, né? Não, mas R$1 não sei se metafórico, bota, sei lá, R$1 milhão e então, assim, só tem Olha, R$100 é assim. R$100. Cara, conhecimento paga os maiores dividendos. Então, não tem nada que seja melhor do que você, entendeu? Você investir em você. Então, o papo que tu falou do Flávio. Pô, eu trocaria todo o meu patrimônio para ter 29 anos. Porque hoje eu tenho conhecimento, com conhecimento eu destravo tudo. Isso, cara, parece... A gente ouviu isso a vida inteira e é uma realidade, cara. É uma realidade. Então, você precisa alocar muito bem seu tempo no consumo do conteúdo correto. A gente vive num mundo onde o conteúdo está muito presente na nossa vida, né? Demais, a gente consome muito conteúdo. Mas a gente talvez filtre pouco. Cara, eu sou muito noiado com Reels e TikTok, eu evito. Porque o negócio é tão rápido ali. tão viciante. Sim. Que, cara, tu perde 1 hora fácil vendo coisa de ET, coisa que a gente tava falando antes. Vejam 3 hiatos. Então, puta, às vezes eu gasto um tempinho assim, caramba, videogame, essas coisas, eu tenho um receio, porque tempo não tá sobrando. Sim. A gente tem muita distração. Então, aloque seu tempo e o seu dinheiro primeiro em se desenvolver, cara, porque tu tá um insight de dobrar o teu lucro. Você faz isso muito na prática, né? Eu não sei se você chegou a terminar a faculdade ou não, acho que não terminou, mas, cara, você foi para Harvard já, você foi para Stanford, você foi para já coisas muito, muito, muito fortes. Cara, só esse ano eu fui para Nova York, fui para Austin, fui para Stanford, na Califórnia, que eu lembro, foi algumas outras que eu também já nem lembro, fui para China esse ano, olha isso. Então, só esse ano de viagem de estudo foi isso, foi Austin, que eu fui na CSW, foi Stanford, foi evento lá do mercado financeiro em Nova York, e fiquei 15 dias na China, Legal. no mesmo ano. Cara, nada vai trazer mais... Eu fui pra Califórnia também, no BSV. Eu fui no BSV também esqueci, na Califórnia também, depois da China. Então, olha isso, já nem lembrava dessa aí. Puta, isso tem muito valor, porque dos nossos principais trabalhos como empreendedor é coletar informação
para tomar decisão. Só que entre as duas atividades, qual que é mais importante? Tomar decisão ou coletar informação? É coletar informação, porque é isso que vai determinar se vai tomar a decisão certa ou errada. Perfeito. É a questão da estratégia que a gente falou, né? Não adianta tomar só a decisão cultural. Então, quem tá até agora aqui ouvindo o podcast, você tá fazendo um excelente trabalho, tá coletando informações para tomar melhores decisões. Bate bola de perguntas e respostas. Dentre elas, contrataram o Conta Azul. Ia V4. Ia V4. Cara, bate bola de perguntas rápidas. Um erro que te fez crescer. Meio contra-intuitivo, tá? É um erro que te fez crescer. Caramba, um erro que me fez crescer? Mas, tipo assim, o que seria um erro? Sei lá, o que você consideraria que não ia dar certo, mas no final deu certo. Ou em pessoal, tá? Alguma decisão que você tomou errado e aprendeu com aquilo, não necessariamente. Pensando em não ficar as mesmas coisas. Vou te dar um que talvez vai ficar meio que na mesma coisa, mas, por exemplo, eu tive problemas societários no meu partnership. Mas isso me fez crescer pra caramba. Mesmo apesar de ter problemas societários, eu não tem nada que eu fiz que deu mais ROI do que ter sócio, Perfeito. entendeu? Então, esse foi exemplo perfeito de um erro que me fez crescer, porque foi um erro, eu tive problemas, mas o benefício foi muito maior do que o malefício. Perfeito. Você aprendeu com aquilo, né? Você Não, justamente. desenvolveu. Porque a galera sempre me pergunta assim, mas como é que faz um partnership perfeito? Cara, eu literalmente peguei um estagiário, eu teria meu contrato social sendo uma LTDA e that's it. Depois o ficou mais sofisticado, mas... Sim, total. Pô, esse cara saiu com mais dinheiro do que era o acordo. Esse primeiro cara. Mas, cara, foi tão pouco dinheiro perto do upside que a gente teve O com a tamanho que companhia você tem hoje, né? e da contribuição que ele teve para todos os demais acionistas que ficaram, sabe? Sim, total. Um conselho que você daria pro Denner de 17 anos que estava lá terminando de fazer eventos, festas e tudo mais? Se eu pudesse voltar no tempo e falar com ele, que dicas você daria? Conselho. Veio uma muito específica do marketing, mas eu falei bastante coisa que não é do marketing, vou dar uma de marketing, que a gente falou um pouco de marketing. Cara, construção de propriedade intelectual. Então, para toda marca, o Conta Azul que está criando uma propriedade intelectual chamada Fecha Conta. A gente lá na V4 criou nossas propriedades intelectuais, do que a Red, cientista do marketing. Na Artplan, né, que é o nosso acionista lá do Dreamers, eles criaram o Rock in Rio dentro da Artplan para atender a Brahma, no fim ficaram com esse IP para eles, com essa propriedade intelectual, e isso tem um grande valor. Se você parar para olhar um pouco mais para isso, né, principalmente no mundo atual, propriedades intelectuais que detêm audiência. Porque a primeira parte da equação é deter audiência. Se não deter audiência, tu não vai conseguir ofertar nada. Então, o espaço para falar com as pessoas está cada vez mais concorrido. Se você primeiro constrói algo que você tem espaço para falar com as pessoas, fica fácil, entre aspas, vender para ela. Nada é fácil, né? Mas hoje, não entrando muito nas nuances, eu vejo, cara, deveria ter começado antes a criar propriedades intelectuais. Super legal, cara. Um mito sobre marketing que você adoraria quebrar? Cara, um mito sobre marketing que eu tenho... Você já quebrou vários. eu tenho tentado quebrar é que, na minha cabeça, branding não dá ROI. Falei que você tá dando um bom corte, tá? Mas branding é efeito colateral pra mim. É bem polêmico, tudo nesse mundo é polêmico, mas na minha visão, o objetivo de uma empresa sempre é vender. O resto é como você vende, não é objetivo. Nenhuma empresa deveria ter o objetivo de construir marca necessariamente. Ela deveria... É tipo estratégia e cultura. A estratégia é vender, o objetivo é vender. O branding é um dos elementos da cultura para executar aquela estratégia, mas se tu construir uma marca que não vende, essa empresa vai valer nada, né? Então a Blockbuster tem uma marca lendária, conhecida por, sei lá, 50% do Ocidente pelo menos. Sim. Não vale nada hoje. Tem uma puta marca. No ponto de vista de ser conhecida, também tá na discussão do que é marca e tudo mais, mas no ponto de vista de marketing é um lance que eu, principalmente pro nosso audiência que é um empresário pequeno, cara, não faça nada que não vai dar ROI. Faça nada que vai ter retorno no curto prazo aí pra venda. Aí quando for fazer algo pra vender, cara, eu preciso fazer essa caneca pra vender. Faz a caneca mais bonita que tu conseguir. Total. Que isso vai ajudar a construir marca. Mas não faz a caneca sem saber se ela vai te ajudar a vender. Aquilo que tu fizer pra vender, faça bem feito pra caramba, com consistência, de imagem, estética e tudo mais. Que você, por consequência, terá uma boa marca. Super legal. Mesmo sem fazer propaganda pra marca. Eu concordo contigo 100%.
Se você pudesse indicar uma pessoa que poderia estar comigo aqui num próximo episódio do Fecha a Conta para trocar uma ideia legal, quem que seria essa pessoa? Cara, indicaria 2 pessoas que eu intimei aqui, mas indiretamente, que é o Ale, Que é do do CRM Bônus, que é sensacional pra mim. Já viu um podcast dele no J-Curve com a Olga. É verdade, eu vi esse podcast com ele também. Ele, pra mim, é o segundo melhor case de marketing do Brasil, perde só pro iFood. Na minha cabeça é o top 1 case de marketing do Brasil, de solução de marketing. E o Fernando sendo um cara que eu estaria aqui também, né? Pro papo de conteúdo, ele desenrola bem. Super legal. Cara, obrigado por ter topado vir aqui. Foi um papo incrível para quem tá vendo e nos escutando. É ótimo escutar a tua história, aprofundar. Enfim, foi muito legal ter você aqui comigo. Tudo que eu te falei tu já sabia, né, cara? Mas a galera vai ver. Sabia andar. Caramba aqui, cara. Obrigado, privilégio, galera. De fato, a gente usa o Conta Azul lá há bastante tempo. Usa para contratar todas as nossas franquias. Não tô aqui para fazer uma prova social, mas de fato a gente já tentou usar outras alternativas. A gente tem uma noção, a V4 tem SAP. A gente gastou milhões, eu fui dos seus mais jovens a contratar SAP for HANA. E a gente ainda usa o Conta Azul. Olha aí, cara, que legal. E não conseguimos resolver todos os problemas com o SAP que o Conta Azul resolve. Que é uma fração do custo. Então, às vezes a gente fica nessa, não, eu preciso de um sistema, porque me disseram que ele é muito mais sofisticado do que o meu. Óbvio que em alguns casos vai ser necessário, mas o Conta Azul de fato atende a necessidade de muita gente. Sou muito fã da empresa. Do Vini, estava comigo em Nova York lá nesse evento, vendeu agora, nunca mais falou, nunca mais me respondeu no WhatsApp, vendeu a empresa, nunca mais me respondeu no WhatsApp. Virou bilhete. Mas é privilégio, obrigado. Super legal, cara, obrigado. Ei, peraí, você tá indo embora já? Os convidados de hoje já indicaram nomes incríveis que logo vão estar aqui no podcast. Mas agora eu quero ouvir a sua história e ter você aqui comigo nessa mesa nos próximos episódios do Fecha a Conta. Se você é empreendedor e já teve alguma das portas fechadas durante a sua jornada, mas seguiu firme buscando crescimento, ou se está enfrentando desafios reais na gestão do seu negócio e quer trocar uma ideia com quem já passou por isso, essa é a sua chance de participar do podcast Fecha a Conta. Para participar, acesse o perfil da Conta Azul no Instagram. Envie uma mensagem com um vídeo curto de até 60 segundos, se apresentando e apresentando a sua empresa. E claro, explica para nós por que você quer sentar nessa mesa e fechar a conta com a gente. E para você que chegou até esse minuto do nosso podcast, siga agora o Fecha a Conta aqui no Spotify. Ativa o sininho e assim sempre chegar um novo episódio, você receberá um aviso no seu celular. E claro, aproveite e nos avalie 5 estrelas aqui no Spotify. Para continuar por dentro tanto dos meus conteúdos quanto os da Conta Azul, siga a gente no Instagram, @ContaAzul e @FelipeAtab. Até a próxima!